E isso é outra coisa que eu falo também para os meus alunos. Nunca diga isso, eu não sei falar inglês. Sabe sim, você não pode não estar sabendo ainda no nível bom, no nível perfeito, no nível fluente, mas sabe, não, entenda, não comece a determinar que você não sabe, não determine que você tem dificuldade, por exemplo. Eu tenho dificuldade, então eu não consigo aprender. Isso é uma limitação que você está colocando em você mesmo. E realmente, assim, essas palavras que a gente diz para nós mesmos, eles nos colocam barreiras que dificultam. A palavra tem poder. Muito! E dificulta, porque é uma coisa que você está dizendo para você, você acredita. Eu tenho dificuldade, eu nunca vou aprender inglês. E se você determina isso, realmente fica mais difícil. Então não fale isso. Tu estava falando ali, depende dos objetivos, né? Então, também li ali que o objetivo era entender um guia turístico falando em inglês, precisa inglês para o trabalho, então realmente tem que praticar e praticar ouvir também, né? Porque principalmente nos Estados Unidos os sotaques variam muito de uma região para outra, então tu tá ali com teu inglês afiado, treinado, ouvido, tu chega lá, começa a conversar com uma pessoa, tu fica assim, ó, oi? É inglês? Será isso que a pessoa tá falando? Ou então tu chega lá, sei lá, no Texas, em Nova York, tudo que tu conseguiu adaptar teu ouvido pro cara do Texas que tava falando, tu chega em Nova York, é tudo diferente. Aí na Flórida, tudo diferente, né? Então também treinar o ouvido para se acostumar a ouvir sotaques diferentes, gírias diferentes, né? Isso também tem a diferença geracional, né? Tipo, as pessoas mais novas têm uma linguagem diferente dos mais velhos, né? Então, tudo isso também tem que acostumar, treinar não só a fala, mas treinar o ouvido também. Mais um comentário ali? Sim. A Mari disse que a resposta que ela ouvia sempre que ela se justificava era: mas como que tu não sabes se tu tá me dizendo tudo isso em inglês? Exatamente. Então, às vezes, é complicado você explicar que você não sabe uma coisa, não é uma maneira fácil. Não, e ela estava explicando em inglês, se justificando em inglês. Não, é isso que eu tô falando. Não é uma coisa fácil você justificar uma coisa em qualquer língua. Então, se você está conseguindo fazer aquilo naquela língua, você está conseguindo falar inglês sim. Então é isso que eu digo, não fale, eu não sei falar inglês, sabe? Um pouquinho, então você sabe, você está conseguindo se comunicar. A minha experiência foi diferente da experiência da Samantha, porque quando eu era criança, quando eu fui para lá, né? Então eu falava já português, porque eu já tinha 7 anos e estava começando a aprender, escrever, ler, escrever, sei lá. Mas começando mesmo, né? Então eu aprendi inglês tudo primeiro, né? E quando voltei para cá eu tinha vergonha, porque cada vez que voltava uma redação... Bom, acento não tinha em nenhuma palavra nunca, né? Eu escrevia, voltava minha redação assim, era tudo riscadinho de vermelho, né? Daí eu já guardava na pasta aquilo morrendo de vergonha. Não sabia realmente, assim, foi difícil, mas tu tá na escola, tu não tem opção, né? Tu tem que fazer. Então a minha imersão foi o contrário. Foi oposta, foi aqui. Exato. E eu realmente, eu acho que todo mundo que está aí nos assistindo, que aprendeu a falar português, é muito capaz de aprender a falar inglês, porque inglês é mais simples, assim, né, no geral, para aprender. É mais simples, com conjugação de verbo simples comparado ao português. Então, se tem alguém aí achando que vai ser difícil ou que não vai conseguir, se tu conseguir aprender português, tu vai conseguir aprender inglês. Não é uma coisa fácil, não vou dizer para vocês que é facílimo. Não, é uma língua nova que você vai aprender. Mas, às vezes, as pessoas botam uma barreira como se fosse uma coisa quase impossível. Eu já estou muito velha, não vou conseguir. Agora, imagina, não consegui aprender no colégio, vou aprender agora. Primeiro que são técnicas totalmente diferentes, né? Não dá para comparar o inglês da escola com o inglês onde a pessoa realmente vai te ensinar a falar a língua, que não é o propósito do inglês da escola. Então, não é que o inglês da escola é ruim. Que às vezes as pessoas falam, inglês da escola é ruim. Não é que ele é ruim, é que o propósito dele é que você aprenda um pouco sobre a língua, não necessariamente que você fique fluente naquela língua. Já um curso da língua, ele é para que você se torne fluente naquela língua. Então, assim, vai precisar de dedicação, vai precisar de esforço da sua parte, sem dúvida nenhuma, mas não é uma coisa impossível, nenhuma coisa que você vai, assim,
né? Vai ser uma montanha que eu vou ter que escalar. Não, não é nesse nível. É uma coisa completamente how would possível. we say? I was gonna say obtainable. Alcançável. Alcançável. Né? E assim como a Samantha falou bem, é um passo de cada vez, né? Então, acho que se a gente fizer, por exemplo, quem está decidido a aprender inglês, der um passo todo dia na direção certa, já é grande coisa, né? Então, hoje eu não vou conseguir sentar para ler um capítulo do livro, eu não vou conseguir sentar para fazer uma lição, mas tu vai dirigir do teu trabalho até a tua casa, tu pode ouvir música em inglês, tu pode ouvir um podcast em inglês, tu pode, né? Tá ali, tu tá treinando o ouvido pelo menos, né? Tu não tá lendo, exatamente. Então esse contato, assim, porque o que a gente faz, por exemplo, quer aprender a andar de skate, o que tu vai fazer? Tu vai ficar só assistindo vídeo de outras pessoas fazendo, andando? Assim tu vai entender como é que é a técnica, mas se tu não fizer, né? Se tu não te dedicar àquilo e não praticar, tu não vai aprender. Então, o inglês é a mesma coisa. Tu tá ali, tu tá lendo o livro, mas tu também tem que falar, tu também tem que treinar, ouvir, né? Tudo isso faz parte. E todo dia dá um passo na direção certa. Com certeza. Uma coisa legal para quem mora fora, quem vai morar fora, por exemplo, assim, e tem contato com criança, é muito legal conversar com crianças nativas, porque eles corrigem a gente, é muito bonitinho e é muito natural, tu não te sente julgado, digamos assim. Eles corrigem com a maior naturalidade, porque assim como a gente corrige as crianças, eles acham que eles, né, se tu fala uma coisa errada, ele vai te corrigir. Então é muito legal porque você tem um feedback instantâneo. Porque às vezes você vai estar falando com um adulto nativo, ele não vai te corrigir, né? Vai ficar constrangido de te corrigir. Mas a criança, ela não tem a menor vergonha, a menor constrangimento. Ele vai te corrigir, vai dizer que você falou errado, ou vai dizer qual é a palavra. Enfim, é bem legal assim quando você consegue ter esse acesso a crianças nativas. Eu gostei da vantagem de tu não te sentir envergonhado, não, né? Se sente, é a coisa mais bonitinha, tu não te sente envergonhada, bem interessante. Mas agora conta um pouquinho, só bem rapidamente, a tua experiência de morar na Flórida e em Nova York. É bem diferente. Então, no que tu acha que difere? Assim? Então, a última experiência que eu tive foi em Nova York. Todas as anteriores tinham sido em cidades diferentes da Flórida, mas todas na Flórida, né? E a cultura é muito diferente. Uma coisa assim que não tem nada a ver com o falar a língua, né? Mas a coisa que eu mais estranhei, porque na Flórida, qualquer lugar que tu quer ir, tu entra no carro, dirige e vai. Em Nova York não, tu sai de onde tu tá, ou tu caminha até onde tu quer ir, ou tu pega um metrô. Dificilmente tu vai pegar um carro e vai pro lugar. Então, a cultura, a cultura muito carro e muito trânsito, caro, né? Muito trânsito e muito engarrafamento. Então, não é uma coisa viável, né? E na Flórida é tudo longe, tudo espaçado. Em Nova York não tem, em Manhattan, por exemplo, não tem supermercado, porque não tem lugar grande o suficiente para um supermercado. Então é tudo mercado de bairro, mercado pequeno, né? As coisas são muito, muito menores, todas, assim, em termos de espaço, tudo é diferente. E a mistura de culturas. Então tu tá andando assim, caminhando na rua. Outra coisa também, na Flórida, para tu ver pedestre é uma coisa difícil. Muito quente. É muito quente e tudo é longe. Então, se tu for assim, vou no supermercado, no mínimo tu vai caminhar uns 20, 30 minutos, se tu morar assim bem pertinho ainda, né? E então tu tá caminhando assim, passando na rua, tu vai ver uma loja ou um restaurante de comida chinesa, do lado vai ter um turco, do lado um brasileiro, né? Lojas de culturas diferentes. Então assim, tu realmente conhece o mundo lá, né? Então isso eu achei muito diferente também. Eu ouvi eu não me lembro onde é que eu li que Nova York tem tanto restaurante que você poderia comer em restaurantes diferentes todos os dias por anos, sem ter que eu acho que é tipo 5 anos, uma coisa assim. Não, eu acho que era mais. Acho que era mais. Não, e realmente assim, porque a cidade, ela é minúscula, né? Tu consegue, eu não me lembro agora quantos quilômetros tem de extensão que tu consegue caminhar de um lado ao outro, mas é pouco, assim. Sim, dá pra fazer. Dá pra fazer, tu atravessa. Então, e ao mesmo tempo,
é tanta gente, tanta loja, tanto restaurante, assim, que tu não acredita, mas as coisas são desse tamanho, né? Tudo pequenininho, apartamento, tudo. E é caríssimo, é um dos metros quadrados mais caros que tem, né? Mas realmente, assim, é restaurante que tu pode escolher, assim, ó, um para cada dia, não precisa repetir jamais. E toda a nacionalidade que tu imaginar. Tudo, né? coisas que eu nem sabia que existiam, né? Isso é uma coisa também que a Jennifer mencionou, que para mim foi uma coisa muito preciosa. Ela falou que em Nova York você conhece pessoas do mundo inteiro. Eu morando na Flórida conheci gente do mundo inteiro também. Então, eu me lembro um aniversário que eu tive, que fizeram uma festa surpresa para mim, o grupo de amigos, e eu olhei uma hora assim na mesa e tinha assim no máximo 2 ou 3 representantes de cada nacionalidade, porque eram tantas nacionalidades representadas ali. Tinha gente da Europa, tinha gente da Ásia, tinha gente da África, tinha gente da América do Sul. Então, o inglês ele possibilita isso, né? Ali no caso era a língua comum, todo mundo falando inglês. A maioria ali não era o inglês não era a sua primeira língua, na verdade, eu diria que quase todos, né, a não ser algumas pessoas que eram de nacionalidade diferente, mas tinham nascido nos Estados Unidos, ou então tinha um menino que era do Canadá, mas fora isso, a maioria ele não era o inglês a sua língua principal, e mesmo assim a gente estava conseguindo ter ali, né, uma amizade, uma noite agradável. Conversar todo mundo junto. Todo mundo se entender e conhecer culturas diferentes, justamente porque a gente conseguia se comunicar em inglês.